Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade da consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Diego. Que Deus o abençoe. Caros amigos, boa noite a todos. Hoje eu trouxe um tema que é um tema que inclusive Joana de Ângeles escreveu um livro somente sobre esse assunto que nós trataremos hoje, que é a questão da gratidão, né? Então trabalharemos hoje de maneira até muito simples, né? Muito superficial, a questão da gratidão, que é um valor, que é uma conduta, que é uma questão que cabe a todos nós desenvolvermos em nosso coração. A Joana de Ângeles tem uma fala muito bonita, muito interessante, porque ela nos diz que o bem-estar íntimo de cada um de nós está relacionado a uma série de questões, e essas questões estão relacionadas à maneira como nós encaramos a vida e à maneira como nós conseguimos enfrentar a vida da maneira como ela se coloca perante nós. Bom, o que acontece? Joana de Ângeles diz que nós devemos lutar para ter uma vida melhor, devemos lutar para conseguir uma vida melhor, mas que, sobretudo, a maneira como nós olhamos para a vida que nós temos hoje, ela acaba alterando a própria vida que nós vivemos e também abrindo as portas para novas questões que nós desejamos tanto que aconteçam em nossa vida. Mas o que Joana quer dizer com isso? Joana quer dizer que a vida nos possibilita, nos traz coisas melhores a partir do momento em que nós conseguimos aprender com aquilo que a vida nos dá hoje. Porque em aprendendo com aquilo que a vida nos dá hoje, nós conseguimos abrir as portas de nossa vida para que situações novas cheguem. E essas situações novas são aquilo que nos proporcionarão novos aprendizados. Mas onde entra a gratidão dentro desse contexto? A gratidão entra dentro dessa questão, dentro desse aprendizado, no sentido de que, por maior que seja o desafio que a vida nos possibilita hoje, por mais desafiador que seja o nosso cotidiano hoje, e por mais dificuldades que tenhamos hoje, nós sempre teremos a oportunidade, sempre teremos ao que agradecer. Então nós somos aqui aproximadamente talvez 30 pessoas encarnadas, né?
Mas cada um de nós tem as suas lutas e cada um de nós superou essas lutas e nós estamos aqui agora, nesse momento. Veja, se nós estamos aqui nesse momento, nós já temos ao que agradecer. Porque nós estamos aqui para escutar um pouco sobre a doutrina espírita que altera, que melhora, que cresce a nossa vida e que faz com que a gente tenha uma vida mais positiva, melhor. Então veja, independentemente do que nós superamos para estar aqui hoje, nós devemos estar gratos porque nós conseguimos chegar até aqui. E essa, pessoal, é uma postura que Divaldo Franco, por exemplo, nos chama muito. Divaldo Franco sempre nos chamava, talvez influenciado pela própria Joana, a questão de olharmos para a nossa vida e vermos o que nós conseguimos até aqui. Veja, nesse momento eu, Diego, consegui estar aqui, vocês conseguiram estar aqui, nós daqui a pouco teremos o passe, daqui a pouco nos retiraremos daqui e daqui a pouco teremos a nossa vida nas nossas residências, junto à família. Nós temos o que agradecer, porque existem pessoas que em suas casas não tiveram saúde de estar aqui, não têm o conhecimento espírita, não tiveram condições para estar num outro lugar positivo que pudesse acarretar crescimento espiritual e alegria para elas. Vejam, nós já temos o que agradecer. Nós já temos ao que agradecer a Deus hoje em nossas orações. E por esse motivo, essa gratidão desse pequeno ato, quer estar aqui, quer estar com saúde, quer estar com o nosso movimento corporal em dia, já é capaz de fazer com que a gente seja grato pela vida que temos. Vocês sabem que a internet, ela nos trouxe algo que nos traz algum prejuízo, nos traz alguns problemas, né? A internet nos trouxe tantas coisas boas, mas a internet, sobretudo as redes sociais, nos trouxeram um grande problema. Porque a partir do momento em que nós abrimos as redes sociais, nós começamos de alguma maneira a ver algo que outras pessoas postaram. E agora eu vou dizer por mim. E eu olhando as redes sociais, inevitavelmente me comparo com as pessoas que estão ali postando, né, a sua vida ou postando aquilo que elas registraram, mas que não necessariamente é a vida delas. Porque muitas vezes se divulga, se registra, se publicam coisas que não são verdadeiramente as vidas daquelas pessoas. Mas eu, muitas vezes, eu acredito naquela foto. Eu, Diego, acredito naquele vídeo. Eu, Diego, acredito que fulano de tal tem uma vida assim, tem uma vida assada muito melhor que a minha. Claro que isso pode ser simplesmente uma mentira. Claro que isso pode ser simplesmente algo fotografado para viralizar, para publicar. Mas, de qualquer maneira, independentemente disso, esse momento que nós vivemos, um momento em que as redes sociais trazem tantas informações e tantos registros, nesse momento, mais uma vez, nós olhamos para a gratidão enquanto um valor importantíssimo para nós. Porque independentemente de como está a nossa vida, independentemente do que nós estamos nos comparando à vida dos outros, a nossa vida tem muito de belo e muito de bom. Sabemos que muitas vezes aquilo que é publicado não corresponde com a verdade. Mas aquilo que é publicado não corresponde com o que aquela pessoa tem no seu íntimo. Sabemos que por fora, talvez, aquela pessoa que publica a foto está muito bem. Mas e por dentro, como ele está? Mas e seu íntimo, como está? Eu nunca me esqueço de uma colocação do Rossandro Klinger, que ele, certa vez, ele foi num restaurante, próximo dele havia um casal discutindo muito. E aquele casal, daqui a pouco, um dos dois puxou o telefone e eles se ajeitaram e tiraram uma belíssima foto naquele belo restaurante. Eles tiraram a foto, guardaram o telefone e seguiram brigando. Rossandro Klinger nos conta isso. Vejam, nesse caso que o expositor nos conta, o quanto a gente deve olhar para a nossa existência, para a nossa vida e ser grato por ela, porque os verdadeiros valores que nos trazem a felicidade, segundo a doutrina espírita, não estão ali fora, não estão no externo, não estão nas conquistas exteriores, não estão na aparência, mas a nossa felicidade está naquilo que nós carregamos dentro do nosso coração. E ninguém enxerga o que está dentro de nosso coração, mas as pessoas sentem.
a gente sente, a gente percebe, e ao sentir e ao perceber essas questões, esses valores, nós devemos ser muito gratos por aquilo que nós somos. Devemos ser gratos por aquilo que nós conseguimos ser. Devemos ser gratos por aquilo que a gente consegue realizar de bom por nós, de bom pelos outros. Porque às vezes nós realizamos coisas boas por nós e pelos outros a muito custo, com muito suor. Se não for um suor externo, um suor íntimo, uma dificuldade, um esforço. A gente tem que ser grato por isso. Porque a gente, mesmo tendo os problemas que nós temos no dia a dia, mesmo tendo as lutas que cada um de nós tem, nós, no geral, somos firmes naquilo e no caminho correto que Deus nos traz. Por esse motivo, então, a gratidão, ela é um antídoto, porque nos traz saúde. A gratidão é algo que nos coloca com os pés firmes na vida que nós temos hoje. Porque nós poderemos desejar ter uma vida melhor, mas se nós formos gratos pelo que nós somos hoje, nós conseguiremos trilhar o caminho corretamente, firmemente, constantemente, porque em sendo grato, nós vivemos o dia de hoje. Vocês sabem que tem um expositor espírita chamado Sérgio Felipe de Oliveira. Eu recomendo a todos vocês. Sérgio Felipe de Oliveira. E ele nos diz, a pessoa que não vive o dia presente, com aquilo que o dia tem a nos trazer, com as felicidades, com as dificuldades, com as lutas, ele acaba não aprendendo com aquilo que aquele dia tem a nos oferecer. Então veja, se o dia de hoje foi um problema, foi um abacaxi, e a gente não conseguiu descascar o abacaxi conforme a gente desejaria, mesmo assim a gente tem que ser grato. Porque talvez aquele dia tenha sido o melhor que nós precisávamos. Mas às vezes a gente se esforça tanto e descasca metade do abacaxi. Poxa, já foi metade do abacaxi. E aí mais grato nós devemos ser ainda a vida, porque nós tivemos a habilidade e a força de permanecer lutando. Mas existem dias em que a gente consegue descascar todo o problema. E aí, palmas para nós conseguimos. Toda vez que nós conseguimos ser mais disciplinados, toda vez que a gente consegue viver a vida que nós temos hoje, toda vez que nós conseguimos agradecer a vida que temos, toda vez que nós conseguimos fazer o melhor que nós conseguimos fazer hoje, nós devemos nos aplaudir. Aplaudir para si mesmo, ser feliz para si mesmo, reconhecer a luta que fez e ser grato por tudo quanto a vida nos trouxe. Porque as dificuldades, nós sabemos, fortalecem os nossos músculos espirituais. Nos dão força, nos dão maturidade. E quando nós estamos enfrentando e lutando, a gente não acha bom. Mas a médio e longo prazo isso nos fortalece e nos gera pessoas mais fortes, pessoas mais firmes e pessoas capazes de desempenhar funções diferentes na vida. Porque aquele que vive grato pelo dia de hoje é aquele que consegue ser amanhã melhor do que foi hoje. Divaldo Franco tem uma história muito interessante nos falando sobre gratidão, mas gratidão às pequenas coisas. Porque todos nós estamos aqui e vocês sabem que para nós estarmos aqui, agora falando de mim, para eu estar aqui, para que eu pudesse estar aqui, tanta coisa aconteceu hoje, tanta pessoa trabalhou para que eu pudesse estar hoje. Por exemplo, botei há pouco tempo gasolina ali no posto de gasolina. Se o frentista não estivesse ali, eu estaria sem gasolina, não teria chegado aqui. Mas Divaldo Franco nos tem uma história muito bonita de um ex-militar americano, porque infelizmente, volta e meia, nós temos guerras mundo afora. Um ex-militar americano que foi convocado para servir na guerra do Vietnã, foi convocado, serviu na Força Aérea Americana, e ele, em dado momento, numa certa missão, o seu jato foi designado para fazer uma determinada missão, o jato desse rapaz foi abatido. Ele ejetou, o seu paraquedas funcionou, ele caiu no chão, foi preso pelos tidos como inimigos, né, foi preso pelos Vietcongs, permaneceu anos na prisão, passando muito trabalho. A guerra acabou, ele foi devolvido aos Estados Unidos e hoje esse senhor, porque ele já é um senhor, ele
vive de palestras, porque ele conta a sua história, é uma história muito conhecida e reconhecida nos Estados Unidos. Certo dia ele deu a palestra e ao final da palestra, na saída, alguém lhe puxa o braço e diz assim: fulano de tal, eu sou o soldado fulano. Eu era aquele encarregado de organizar, dobrar e cuidar dos paraquedas da tua unidade militar. E aí o palestrante, ex-militar, se deu de conta que aquele cara havia salvado a vida dele. Porque se ele não tivesse cuidado devidamente, não tivesse dobrado, naquela época, o paraquedas dele não teria funcionado, ele teria caído e morrido, desencarnado. E a partir desse momento, esse ex-militar sempre encerra suas palestras dizendo: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Ou seja, quem é aquele cara anônimo que muitas vezes não recebe o reconhecimento devido, que ninguém sabe que existe, mas que fez aquilo que ele deveria ter feito. E isso foi capaz de fazer com que você fizesse o que tivesse de ser feito naquele dia. No caso da história, o rapaz acionou o paraquedas e caiu com vida no chão. Mas e nós? Nós dependemos de tanta gente anônima todo dia, e é graças a essas pessoas anônimas que nós estamos aqui. Graças a alguém que fez a nossa refeição do meio-dia, graças a alguém que arrumou nosso carro, graças ao cobrador do ônibus e ao motorista que nos trouxeram até a parada e nos pegaram na parada. Nós devemos ser gratos a cada uma dessas pessoas que anonimamente fez o que deveria ter sido feito e permitiu com que nós estivéssemos aqui hoje. Mas isso vale para todo o nosso dia de vida. Todo o nosso dia de vida nós somos gratos a alguém que, anonimamente ou não, nos ajudou. Por esse motivo, a gratidão é uma maneira de expressarmos a nossa alegria pelas pessoas que convivem conosco e que conseguem fazer aquilo e que fazem aquilo que devem fazer. Por mais humilde, por mais simples que seja, por mais anônimo que seja, existem pessoas anônimas que nunca veremos em nossa vida, mas que foram tão essenciais para nós que nós possivelmente não estaríamos aqui. Ou estaríamos aqui talvez sem saúde, ou talvez com algum problema. Muito obrigado, então, a essas pessoas, muito obrigado à vida, muito obrigado a Deus que colocou essas pessoas na nossa vida. E agora também destaco, mas que possamos ser nós essas pessoas nas vidas dos outros. Que possamos ser nós aqueles que no nosso trabalho vamos atender ao telefone de alguém pedindo ajuda e a gente vai oferecer ajuda para aquela pessoa sem dizer o nosso nome ou dizendo o nosso nome, mas sem que isso seja importante. Que possamos ser esse cara que vai despertar gratidão no outro lado, porque a vida nos oferece muito, a vida nos oferece tantas coisas, que possamos ser gratos por isso. E agora, já me encaminhando para o meu encerramento, eu quero destacar aqui uma frase de Shakespeare, que é tida que Shakespeare falou isso. Vocês sabem que às vezes a gente não pode atribuir 100% da autoria, porque hoje nós estamos vivendo, em épocas de incerteza, né? Mas Shakespeare disse, ou teria dito, uma frase muito bonita que nos fala sobre essa capacidade de ser grato. Diz assim: chorei porque não tinha sapatos. Parei de chorar porque vi um homem sem pernas. A vida está cheia de bênçãos. Em alguns momentos esquecemos de agradecer. Eu vou repetir porque é muito bonito. Chorei porque não tinha sapatos novos. Parei de chorar quando vi um homem sem pernas. A vida está cheia de bênçãos. Em alguns momentos esquecemos de agradecer. E dizendo isso, dizendo essa belíssima frase, que é a frase de quem olha para o lado não se comparando, não se menosprezando, mas olha para o lado conscientemente. Porque quando nós olhamos conscientemente para o lado, sem nos menosprezar e sem menosprezar a dor do outro, nós percebemos que nós temos muito que fazer e muito que agradecer da vida como ela nos oferece. Que sejamos gratos e agradecemos agora, agradecemos pelo dia que passamos, agradecemos por essa casa espírita, agradecemos pela saúde que temos, agradecemos por tudo que vivemos. E se alguém de nós talvez esteja vivendo um momento turbulento, um momento onde a saúde, o dinheiro, a profissão esteja mais complicado, que possamos agradecer pelo que vivemos no passado
e que foi bonito, porque em agradecendo pelo que passou e foi bom, certamente dias melhores chegarão, porque a vida é um ciclo. Nada melhor do que um dia após o outro, nada melhor do que um dia que acaba para que outro inicie. E sejamos gratos por tudo isso. E lembrando aquela frase do Chico Xavier, que na verdade é uma frase de Maria, né? Chico Xavier, em dado momento, passou por um período muito triste de sua vida. E ele pediu a Emmanuel: Emmanuel, eu queria uma mensagem diretamente de Maria, de Nossa Senhora, porque meus dias têm sido tão tristes. Emmanuel partiu, passou alguns dias, e ele trouxe aquela famosa mensagem, frase de Nossa Senhora, de Maria, que disse assim: isso também passará. Mas aí Emmanuel destaca para Chico: isso também passará, vale para os dias bons, para os dias ruins. Os ruins passarão, porque todo ensinamento tem um início, meio e fim. E virão dias bons, mas logo depois poderão vir novos aprendizados, por meio de dias ruins, mas tempestuosos, que passarão também. A vida é um ciclo, a vida é um momento, ou a vida é vários momentos. Que possamos agradecer e ser gratos por aquilo que a vida nos traz. Que possamos agradecer pelos caminhos novos que a vida nos traz. Que possamos agradecer pelas incertezas, inclusive, porque as incertezas são momentos de reposicionamento, de novas decisões, novos caminhos, de novas coisas que abrirão, de novas portas que se abrirão, e que nós trilharemos essas portas, esses caminhos, porque a vida é assim. E nesse momento, então, encerrando de fato, eu quero externar a minha gratidão por todos aqui presentes, quero externar a minha gratidão por essa casa, quero expressar minha gratidão de estar aqui. Que possamos ter uma noite excelente, luminosa, muito boa e de muita paz que já vivemos neste exato instante. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Diego, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. No final desse dia, queremos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos permitiu estar aqui hoje. Obrigado por nos dar a oportunidade de nos esclarecer cada dia mais sobre a doutrina e também por nos fazer refletir. Que possamos voltar nossos pensamentos para o quão grande o amor de Jesus foi e ainda é. Que aprendamos a pôr em prática, não somente com palavras tudo o que aprendemos, mas com os nossos atos, até quando ninguém está olhando. Pedimos serenidade para encarar nossos problemas, a bênção da saúde, da lucidez, do discernimento. Pedimos a companhia dos bons espíritos para saber entender as nossas dificuldades e nos melhorar nas nossas fraquezas. Que não nos falte coragem e equilíbrio. Nesse pensamento de melhora íntima, possamos voltar para casa mais tranquilos e esclarecidos. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa.